não é apenas um só. Hoje, na Terra, são entre 4 e 6 facções. Eles se dividiram em vários grupos. E eles brigam entre eles. Todo movimento de esquerda no mundo vem dessa facção. É uma facção que sempre viu o ser humano como escravo e submisso. Então a gente vê claramente isso no mundo hoje, esses dois lados, ou três lados, vamos dizer assim, que estão brigando entre si para quem vai conseguir continuar no poder. Mas espera um pouquinho aí, você falou desse problema financeiro, reset, colapso, né? Isso não é bom para os seres que estão embaixo da Terra? Ou são eles que estão promovendo isso? Eu não entendi, não ficou claro. Isso é bom e, ao mesmo tempo, pode ser ruim, porque eles estão reestruturando o sistema econômico deles através das moedas digitais para se protegerem do caos que as moedas digitais criaram para eles e começaram a desestruturar essa base da pirâmide aí. A população despertando pode ser um problema para eles. Agora, a população continuando cega, sem conhecimento, eles vão manipular o sistema financeiro digital agora, através do Drex, através do real digital, para ter um controle maior. Só que, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes. Porque quando as pessoas tomarem consciência da liberdade que o sistema digital traz, todos poderão se tornarem livres, de um dia para o outro, do sistema digital financeiro que eles vão implementar. Então é uma faca de dois gumes. Eles não têm saída. Então eles estão nesse reset financeiro para tentar sobreviverem, na verdade, ao colapso que está chegando, à recessão que está chegando. Tanto é que o dólar, as moedas fiduciárias vão colapsar em algum momento e se a humanidade acreditar no discurso deles, financeiro, sistema econômico mundial que eles vão implementar, todos continuarão escravos e cegos ainda, mas não vão perceber que a porta de saída estava já aberta, escancarada para nós, né? Que é justamente essa brecha no colapso financeiro. E isso vai mexer com toda a base abaixo, né? Governos, organizações, tudo vai mudar se realmente a quinta camada aqui colapsar e a humanidade perceber a importância disso. Entendi. Ok, vamos lá. Então, existem as agências de inteligência, né? A gente conhece a CIA, KGB, aqui no Brasil a ABIN, mas existem outras organizações, agências que atuam para os governos, para estes sistemas e ficam nos bastidores, movimentando essa agenda. Não que eles estejam acima, né? Na verdade, eles estão juntos aí nesse métier de controle, mas servem a propósitos de outros grupos que estão acima deles, trabalhando nessa intercomunicação entre as nações. O problema começa aqui, nessa sétima camada, que é onde existem as sociedades secretas, grupos ocultistas, detentores de conhecimento e manipuladores da verdade, e aqui podemos inserir também algumas instituições religiosas, como o Vaticano e outros grupos religiosos, né? Ligados aos árabes, ligados às instituições religiosas do mundo inteiro, e aos judeus também. Então, o que acontece? Eles têm o controle total do que pode ser estruturado e feito aqui embaixo. Aqui entra maçonaria e outros grupos mais, né? Que vão determinar o que vai acontecer embaixo dessa pirâmide. São sempre eles. Só que dentro dessas sociedades secretas, geralmente estão pessoas que já têm uma conexão direta naquela linhagem que eu falei, naquela linha hereditária que eu disse anteriormente, tá? Então existe um comitê, ou 13 famílias Illuminatis, que muitos falam, que são os agentes, os laranjas mais poderosos da Terra, que mandam no mundo. Eles que determinam tudo. Estão acima dessas sociedades secretas que eu falei. E esses grupos, eles ficam ocultos. A gente não consegue identificá-los, a não ser através de certas teorias de conspiração que muitos trazem aí. O grupo Bilderberg, Illuminatis, as 13 famílias reais, entre outras, né? Que atuam para um outro sistema que está acima. Só que o que nós descobrimos... Esse sistema que está acima do 9 são os seres que vivem embaixo da Terra, os Anunnakis? Exatamente. O que nós descobrimos é justamente isso. Todo o sistema foi estruturado por eles, toda essa estrutura de poder, todo esse sistema de controle foi estruturado por esses grupos. Só que esses grupos Anunnaki não é apenas um só. Hoje, na Terra, são entre 4 e 6 facções.
Eles se dividiram em vários grupos. E eles brigam entre eles. Esse é o ponto principal. Então existe uma facção que ela é mais voltada, uma facção Anunnaki, um grupo, que é mais voltado para proteger a humanidade. Vamos dizer assim, que eles são mais bonzinhos. A gente pode associar ao que muitos conhecem como o Enki. Enki é um destes Anunnaki, conhecido na história, com diversos nomes, inclusive, nas mitologias e tudo mais. E esse Enki, ele que colaborou na criação da raça humana, ele era um geneticista. E ele tem um zelo pela humanidade. É ele que puxa toda essa ideologia mais conservadora, patriota, é essa parte que puxa essa linha. Valores, família, exatamente. respeito. Ele que trouxe isso, inclusive algumas religiões também voltadas a essa facção, a essa linhagem deles, né? E eles zelam pelo ser humano, porém, é um zelo, porém, como se fosse um pai protetor. Ele tem o controle sobre a família dele. Ele quer que os seus filhos continuem ali sob sua proteção e suas ordens, entende? Agora, existe outra facção, que é um dos seus irmãos, o Enlil, Anu, o pai deles, e outros grupos ligados a suas irmãs também, que todos eles não prezam muito pela humanidade. Eles sempre tentaram ter um controle e colocar o ser humano como escravo realmente e não dar muita dignidade para o povo. Dependendo do que eles queriam, é o controle territorial mesmo e os trabalhadores para que sirvam aos propósitos deles, né? Então existem mais dois grupos que estão muito ligados à religião e ao governo, ao sistema financeiro mundial. A gente vai dividir isso aí em alguns setores políticos também, nesse contexto geopolítico, né? E o interessante é que nós descobrimos que, no passado, havia uma outra classe de seres conhecido como Igigis. E esse outro grupo eram escravos e trabalhadores dos Anunnaki. E eles se rebelaram contra esses senhores Anunnaki. E eles ganharam independência. Vamos dizer assim, os trabalhadores, proletariado dos Anunnaki, ganharam independência na época. E cresceram muito, se espalharam pela Terra e hoje detêm um poder assim imensurável, que eles estão inclusive batendo de frente contra essa estrutura hierárquica dos Anunnaki. São conhecidos como os Igigis, tá? E é este grupo dos Igigis, que também são extra visitantes aqui, não são iguais a nós humanamente dizendo, eles são diferentes, que muitos colocam aí com uma aparência, né, que muitos colocam sendo reptilianos, greys, esses seres aí. Na verdade, eles estão contra o sistema dos Anunnaki, contra o Enki, o Enlil, às vezes eles trabalham juntos, às vezes separados. Então eles estão brigando. Todo movimento comunista, todo movimento de esquerda no mundo vem dessa facção. É uma facção que sempre viu o ser humano como escravo e submisso, tanto na religião como no sistema de trabalhadores de mão de obra escrava para os governos, né, para o sistema deles. E eles que querem corromper todos os valores, princípios, consciência humana, impedir que o ser humano evolua e tenha uma vida digna sobre a Terra. Eles que fazem isso. Os Anunnaki, hoje, principalmente a facção clã do Enki, já está com uma visão diferente. Eles estão tentando justamente fazer o oposto. Então a gente vê claramente isso no mundo hoje, esses dois lados, ou três lados, vamos dizer assim, que estão brigando entre si para quem vai conseguir continuar no poder, tá? Então não são simplesmente seres humanos que estão brigando ali politicamente. Não existe isso, eles estão seguindo ordens de grupos acima, que estão na Terra brigando por poder territorial há milênios. Essa é a verdade que a gente tem que entender. E eles estão escancarando isso, eles querem inclusive mostrar isso para a humanidade pouco a pouco, né? É isso que vem acontecendo. Rapaz do céu, quanto mais eu recebo esse tipo de informação, mais a mente começa a ferver aqui. Mas vamos lá.